surreal o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. São 15 milhões de desempregados, mais de 20 milhões de pessoas passando fome, 20 mil mortos pela Covid, um processo de vacinação que, por mais que tenha melhorado, não avança dentro do patamar que o Brasil é capaz. Só temos 30% da nossa população vacinada com as 2 doses. O custo de vida é cada vez mais alto e tantos outros problemas afligem a educação, a saúde, a economia, a vida do povo brasileiro. E o que faz aquele que deveria ser o presidente da República? O que faz aquele que tem maior número de ferramentas, de condições de alterar essa realidade tão triste do país? Não faz nada. Bolsonaro ocupa todo o seu tempo, canaliza a energia de todo o seu governo, canaliza a força nacional para uma tentativa autoritária de conflito no dia 7 de setembro. É inacreditável, é vergonhoso, é revoltante o país ter um presidente que não se ocupa com os temas que mexem com a vida do povo, o desemprego, o salário, a inflação, o custo de vida, a dificuldade de acessar o crédito, as pessoas morrendo diante de uma pandemia. O presidente não se ocupa com isso e ocupa todo o seu tempo, sua energia, né, canaliza a força enorme que tem um governo por um conflito no dia 7 de setembro. Bolsonaro quer roubar os símbolos da pátria, quer se apoderar para fazer uso político e eleitoral da bandeira do Brasil. Bolsonaro quer se apoderar, fazer uso político partidário do dia 7 de setembro. Obviamente, nós não vamos permitir. A bandeira é do Brasil, não é de nenhum partido político, de nenhuma figura política. O 7 de setembro é do Brasil, não é de nenhum partido político, não é de nenhuma figura política. Reagiremos sempre às tentativas autoritárias, insanas, inconsequentes desse imbecil que ocupa, infelizmente, hoje a cadeira de presidente da República do nosso país. Todos sabem que, se dependesse de nós, os processos de impeachment, diante de tantos crimes com provas robustas que se acumularam agora na CPI que Bolsonaro cometeu, esses pedidos de impeachment já teriam tramitado. Nós não teríamos mais um genocida, um assassino, um imbecil que tenta se apoderar, que tenta roubar os símbolos da pátria, ocupando a cadeira do Brasil, num dia triste que, infelizmente, caminha para ser esse 7 de setembro. Mas a população está atenta. Essa semana, 2 pesquisas, mais uma vez, mostraram que só aumenta a rejeição de Bolsonaro. E o desespero dele é grande, por isso ele provoca atos autoritários, como tenta fazer no dia 7 de setembro. Nada vai nos calar, nada vai nos colocar medo, nada vai nos fazer recuar da necessidade de mudar o rumo do Brasil. O Brasil precisa voltar a ser feliz de novo, gerar emprego, gerar renda, e nós sabemos. Obrigada, deputado Zeca Disseu. Deputado Frei Anastácio. Em seguida, a deputada Soraya Manato, que está pedindo a palavra. Irei recompor o seu tempo. Deputado Frei Anastácio. Senhora Presidente Rosângela, o meu bom dia, meu respeito a Vossa Excelência. Senhora Presidenta, nós esperamos que o Congresso Nacional corrija os absurdos do orçamento que Bolsonaro enviou para esta casa. Não é admissível que, em plena pandemia, o governo faça corte de 44 bilhões de reais no orçamento para a saúde. Essa é mais uma prova de que Bolsonaro e Paulo Guedes nunca estiveram preocupados com a saúde do povo brasileiro. Eles cortaram recursos da saúde no orçamento do ano passado e repetem esse mesmo ataque contra o povo no orçamento para o próximo ano. É assim que Bolsonaro defende as cores da bandeira nacional sem olhar para a nação. Mas, senhora Presidenta, no orçamento para o próximo ano, Bolsonaro também
não prevê nenhum recurso para combater a pandemia, nem para a recuperação da economia. Além disso, o governo não concede nenhum ganho real para o salário mínimo no próximo ano. Desta forma, o governo é um governo, essa tem sido a política de Bolsonaro contra o povo. Esse governo está acabando com a política da valorização do salário mínimo, que foi implantado pelo governo Lula. Uma política que deu ganho real de 74% no salário mínimo de 1904 e 1215, no governo do Partido dos Trabalhadores. Senhora presidente, tudo indica que Bolsonaro também vai dar calote na Bolsa Família, o programa que foi criado pelo Partido dos Trabalhadores e que deu outro nome. Bolsonaro anunciou que irá aumentar o valor do benefício, mas o orçamento para 2022 é o mesmo do ano passado. Desta forma, senhora presidenta, para dar aumento, Bolsonaro terá que diminuir o número de famílias atendidas. É esse o presidente que ainda tem a coragem de dizer que trabalha para o povo. Senhora presidenta, peço que esses registros sejam divulgados na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Casa. Muito obrigado. Obrigada. No dia 31 de agosto, há 5 anos atrás, o Brasil assistia a um golpe à democracia. Rasgar os votos que foram dados a Dilma Rousseff. E Dilma foi retirada do poder, numa violência profunda. Ali nós vimos que esse golpe vestia paletó e gravata e ostentava um botão parlamentar. Nós vimos também que o golpe passou a vestir toga e se armou talvez o mais profundo processo durante o período de redemocratização do Brasil, de desconstrução do direito. E se prendeu Lula, sem crime, sem prova. O golpe vestiu toga. O golpe vestiu toga. E este golpe, ele está hoje no país ostentando uma faixa presidencial. Um palanque que foi construído a partir das mentiras, a partir do ódio, e um presidente que nunca saiu deste palanque. Nós estamos vivenciando nos últimos meses um aumento de 90% do preço do óleo, um aumento de 40% do preço da carne, de 50% do preço do arroz. E o presidente da República só se preocupa em tentar chamar setores da sociedade para protestar contra a democracia e rasgar, portanto, o sentimento de pátria deste país, que pressupõe a soberania. E um país soberano, ele respeita seus povos originários. Um país soberano respeita a ciência, a tecnologia, a educação, respeita o seu próprio povo, a sua cultura, as suas empresas. E este presidente está derretendo o Brasil, derretendo o Brasil e, ao mesmo tempo, se apropriando do Estado para proteger os seus filhos. Agora nós estamos vendo que o lobista desta empresa Precisa, aquela envolvida na negociata ou na corrupção das vacinas da Índia, também ajudou um dos filhos do presidente a montar uma empresa. Aliás, os filhos do presidente moram em mansões, mansões que os seus rendimentos não conseguem pagar, moram em mansões. E o que nós vamos ver é que os aliados do presidente são pegos com mais de R$500 mil
depositados em caixa de papelão. E vem deputado aqui e fala que isto é honesto e que essa pessoa é honesta. Mais de 500 mil reais de um prefeito do PSL para financiar os ataques contra a democracia. Aliás, é bom lembrar que o presidente da República vetou 5 itens da lei que nós aprovamos de defesa do Estado Democrático de Direito. Um deles era aquele que impunha penalidades maiores para militares e agentes públicos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. E o outro é o que tipifica o crime de comunicação enganosa para interceder no processo eleitoral. O presidente vetou para se defender. É réu confesso desses crimes, é réu confesso. O Brasil precisa gritar pela democracia, precisa se articular pela democracia, porque o golpe hoje representa este nível de desemprego, este nível de inflação, um PIB retraído. O Brasil caiu 10 pontos no ranking dos maiores PIBs, 10 pontos caiu o Brasil, uma retração de 0,1% no PIB do trimestre. Aliás, a queda do PIB da agropecuária e da indústria merecem que nós pensemos que este Brasil precisa viver. Esse Brasil precisa crescer, precisa se abraçar com o seu povo. Por isso, é fora Bolsonaro, em nome do povo brasileiro. Obrigada, deputada Érica Cocai. Benedita da Silva. Este é o período de breves comunicados. Pode falar. Presidenta. Sim, deputada. A senhora quer pedir para rever aí o meu